Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Eu tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá, Gêmeos? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta para o universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias para Gêmeos. Vamos lá, geminianos. Mensagem para Gêmeos, por favor. Gratidão. Um cavaleiro de ouros, a desaceleração. Que mais, por favor, sobre isso para Gêmeos? Uau! 10 de ouros. Na casa 2, hein? Estamos bem. Que mais? Gêmeos, opa, a receptividade, uma rainha de copas. Os amantes. Ó, viraram duas cartas, tá? Uma caiu na mesa, a outra ficou virada no deck, eu aproveitei. É um rei de espadas e esquizofrenia, um 2 de espadas. Vamos lá, Gêmeos. O que eu tô vendo aqui? Fundo de deck, tem alguém que ainda sofre por alguém do passado, tá? Uma situação do passado aqui, mas tá no fundo de deck, vai ficando para trás. Mas para alguns tem alguma coisa ainda a ser observada nesse aspecto, tá bom? Coisas, pessoas, situações, lembranças, memórias, perdões que precisam ser concedidos, lembrando que você não é obrigado a nada, tudo no seu tempo, tá? Perdão não é uma coisa tão fácil como falam, então perdão ele é um presente que você dá a alguém, eu te perdoo para tirar um peso de cima de mim, mas isso tem momento certo, né? Tem que acontecer quando o nosso coração tá de bem com isso, tá bom? Mas para alguns tem alguma coisa aqui a nível do passado que ainda precisa ser observado, solto, liberto ou perdoado, tá? Gêmeos. Aqui Gêmeos não tá tão rápido, né? Gêmeos geralmente é muito rápido, rápido para agir, rápido para pensar. Mas eu vejo vocês mais preocupados agora em, será que eu tô na direção certa? Será que eu tô indo na direção da realização dos meus sonhos, das minhas metas? Então, isso está importando mais para Gêmeos do que a rapidez com que você age, com que você faz as coisas, né? E isso é bom, tá, Gêmeos? Isso é bom, porque como eu sempre falo, né? A direção, ela é mais importante do que a rapidez. Não adianta você ir rápido e perceber lá na frente que, caraca, eu peguei o caminho errado, entende? Então, mais importa você saber que você está indo na direção certa do que a velocidade com que você vai, tá? E é isso que eu estou percebendo vocês aqui. Alguém está indo numa direção de prosperidade, de abundância, como se você estivesse se alinhando com aquilo que é próspero, com aquilo que é bonito para a tua vida, e a gente atrai aquilo que a gente emana, a gente atrai aquilo que a gente vibra, frequência fala com frequência similar. Então, se você está numa frequência baixa, se você está numa frequência de pobreza, de escassez, é mais disso que vem. Se você está vibrando, por exemplo, numa energia de que as relações para você, você sempre se relaciona com pessoas que no final das contas vão te trair de alguma maneira, é mais disso que a gente vai receber. Então aqui é você começando a se alinhar com aquilo que é bom, com aquilo que é próspero. E aí a vida vai te apresentando coisas que tem mais a ver com essa tua vibração. Lei da atração, lei da vibração. Você vibra bacana, o universo vai te oferecendo chances, oportunidades de você ir naquilo que você quer, né? Eu vejo aqui geminianos que querem se abrir para as relações, tá? E aí quando eu falo se abrir para as relações, tem N formas de você entender isso, tá bom? Então, de repente, é você se abrindo para novas amizades, depois de um período de reclusão, um período de mais cautela. Vanessa, eu tô me abrindo novamente. Nem todo mundo é aquele ser que me traiu, nem todo mundo é aquela pessoa, né, escrota que, enfim, que brincou comigo ou que traiu a minha confiança. Então, eu tô me abrindo novamente
para as pessoas, para as chances, para as oportunidades, para as amizades e o que mais pintar aí na minha vida, porque as pessoas, né, e o lugar que elas vão ocupar na minha vida tem a ver com que tipo de relação eu vou desenvolver com essa pessoa, né? O desenrolar da situação é que vai dizer o que essas pessoas vão se tornar e que lugares elas vão ocupar na minha vida. Agora, eu vejo geminiano aqui, tem um geminiano, um ou outro, tá? Não são todos, não. Tá meio em cima do muro. Não sei se me abro, não sei se não me abro. Tem ali uma briga mental, e aí Gêmeos, né? É um signo de ar, portanto, mental, intelectual, ideias, pensamentos que vão, que vêm, que habitam, né? Essa tua cabecinha. Então, aqui é você meio em cima do muro. Não sei se vou, não sei se não vou, não sei se me abro para essas pessoas, não sei se me fecho. É como se você quisesse ter o controle de tudo e nem sempre a gente tem o controle da nave. Então, aqui eu falo com o geminiano que quer ter certeza das coisas. E é bom, né? É bom a gente ter certeza das coisas, mas, como eu falei, nem sempre. Porque a gente pode responder por nós, eu sei quem eu sou, eu sei do meu caráter, eu sei dos meus comportamentos, eu sei o que eu seria capaz de fazer, mas eu também sei o que eu jamais faria, porque tem a ver com os meus valores, com a minha criação, né? Mas você não pode responder pelo outro, entende? Então eu tô vendo isso aqui, e isso pode ser muito difícil para esse geminiano, sabe? Que é uma pessoa que busca ter certeza das coisas. Eu quero ter certeza, eu quero estar no relacionamento, eu quero estar no relacionamento para valer. Mas como saber se de repente a coisa ainda está muito inicial? Entende? Para alguns tem isso aqui também. E aí eles estão falando da necessidade de você viver o presente, tá? Vive o presente. Se é bacana, se é gostoso, se está sendo legal agora, se relacionar com alguém, vai vivendo isso. E é de pouco em pouco, tá? Porque aqui você tem um cavaleiro de ouros que fala de vamos devagar, vamos devagar. É um dia de cada vez, é uma vivência de cada vez. E olha, para quem está se relacionando ou conhecendo alguém, aqui eu vejo experiências muito valorosas, tá? E aquilo não é sempre coisas relacionadas ao que o dinheiro pode comprar. Quando eu falo valorosas, é quanto vale estar com aquela pessoa, né? Qual o valor de estar vivendo essa situação, essa experiência? Então, é o valor da experiência, é o valor da vivência, tá? Isso que mais importa aqui. Agora, tem tudo para se transformar num relacionamento sólido. Mas estão falando sem pressa, tá? Vai vivendo o momento, é um dia de cada vez. Aqui vocês podem também estar se relacionando para alguns, tá? Vanessa, eu tô me comunicando com uma pessoa do exterior. Ou, Vanessa, eu tô me comunicando com uma pessoa que fica difícil saber o que essa pessoa sente por mim, porque é uma pessoa mais... Sabe aquela pessoa que dá a impressão que é fria, mas que não necessariamente é fria? Mas às vezes é uma pessoa mais controlada emocionalmente, mais comedida, uma pessoa que se segura mais, né, emocionalmente. Aí você fala, cara, será? Será que vai dar? Porque eu tô tão aberta a essa pessoa, tô tão receptiva, mas essa pessoa me parece fria, essa pessoa me parece distante. E calma, tá? Porque tem pessoas, gente, que simplesmente não sabem demonstrar, né? Não sabem dizer com palavras, olha, eu te amo, esse momento é incrível para mim. Não, tem pessoas que vivem o momento e têm mais dificuldade, né? Tem ali uma certa rigidez emocional que torna difícil para o outro saber, afinal de contas, quais são os sentimentos. Mas às vezes é só uma característica da pessoa, tá? Porque tem alguém aqui se relacionando com uma pessoa nesse aspecto, sabe? É uma pessoa que você fala, nossa, não dá para saber o que essa pessoa sente. É por conta disso, tá? Mas calma, um dia de cada vez, tá? E aí, lembra que eu falei sobre se abrir nas relações? Não é para todos, tá? Não é para todos isso aqui que eu vou falar, que é um verdadeiro tabu, mas cada um é que sabe, né, da sua vida. Eu não tô aqui para julgar ninguém, mas tem casais que estão pensando aqui, de repente, em abrir a relação, tá? E aí é outro papo, é outra coisa. Se for essa a sua situação, talvez seja interessante você fazer uma leitura particular comigo ou com outra pessoa para saber se, ok, vai dar tudo bem, ou se
tá? O que mais aqui para Gêmeos? Meus amores, não esqueçam de ir lá conferir o nosso outro canal. Nós temos o Taverna Tarô Gêmeos, tá? Lá, basicamente, é só para a egrégora geminiana. Portanto, você só vai encontrar leituras para o signo de Gêmeos, tá bom? Se você ainda não conhece, vai lá conhecer. O link está aqui embaixo, nesse primeiro comentário fixado. Dá uma expandida, que você vai achar ali escrito, ó, meu canal, Taverna Tarô Gêmeos. Pronto, clicou, você já foi para lá. E aí você se agrega a essa comunidade, que lá é novo, né? Um canal bebê, mas a gente está crescendo, Aí você compartilha com outras pessoas, tá bom? Vamos lá? Gêmeos. Aí vai deixando joinha nesse vídeo para não esquecer, hein, Gêmeos? O que mais? Gêmeos. A repressão. 10 de paus, né? 10 de paus. Muita calma nessa hora, hein, Gêmeos? O que é esse 10 de paus aqui para Gêmeos, por favor? Cinco de paus. Um conflito interno ou conflito externo com outras pessoas. Aqui para Gêmeos tá complicado conviver com determinadas pessoas, tá? É literalmente, olha, dai-me paciência, um dia de cada vez, né? Você pode estar lidando com pessoas extremamente controladoras, pessoas que, sabe, vigiam tudo que você faz, a maneira com que você faz, o teu trabalho. Isso pode ser um pouco sufocante para Gêmeos. Gêmeos gosta de liberdade, né? Para expressar a sua inteligência, a maneira com que você faz. Então, se você estiver lidando com pessoas que querem te controlar, te prender ou ditar regras, pode ser muito complicado isso aqui. Também vejo aqui, ó, geminianos, aqui pede muita calma nessa hora, tá? Porque eu vejo você com essa coisa de eu tenho minha opinião, fulano tem outro ponto de vista, tem uma opinião diferente da minha. Isso pode gerar algum tipo de conflito, algum tipo de atrito, com toda certeza. Então aqui pede autocontrole também, sabe? Que é difícil pra caramba lidar com pessoas, é difícil. É difícil. O que mais aqui para Gêmeos, por favor? Um cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas. Entendi. Tá, o que mais? Já vou falar com vocês, espera aí. Ó, um 4 de paus. Me dá só mais uma. Pagem de copas, tá? Vamos lá. Ó, condicionamento, tomar cuidado, vamos entender tudo isso. Energia do diabo aqui no fundo de deck, tá? Ó, geminianos que se desentenderam ou tiveram algum estranhamento, algum tipo de tensão, de atrito, né, com outras pessoas. Aqui a gente tá falando de uma energia com o tempo, tá? Você ou essa pessoa vão propor paz. É do tipo, olha, fulano, me desculpa, tá? Tava nervoso, enfim, aquela coisa de colocar panos quentes numa situação. Pode ser você indo se desculpar com alguém ou alguém vindo se desculpar com você. O cenário é você quem vai dizer. Pode ser romântico, pode ser trabalho, carreira. É interessante porque você tem aqui um 4 de paus, tá? Então isso aqui pode dizer que vocês estavam juntos nessa com alguém, e aí pode ser família, um projeto. Já que a gente está junto nessa, é importante que a gente esteja em paz, em união, trabalhando em unidade. Então, não é interessante para esse momento a gente estar brigado, a gente, sabe? Então, tem uma coisa de trazer a estabilidade de volta para um grupo, para uma situação, né? Aqui tem uma coisa de eu preciso controlar uma situação. Eu não sei, tá? Não sei se são vocês ou se é alguém, mas tem alguém que quer ter muito controle da situação, tá? Então é tipo, nossa, brigou, tem que fazer as pazes.
né? E assim, é interessante? É interessante. Mas tem muito uma coisa de passar por cima dos pontos de vista que são diferentes. Ó, vamos esquecer, vamos passar uma borracha e não se fala mais nisso. Pronto, desculpa e vida que segue. Mas aquele ponto não foi discutido. Entende? Aquele ponto não foi discutido. Então tem muito uma coisa de vamos resolver e viramos essa página. E aí tem muito uma coisa de vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Pode ser numa amizade? Pode. E assim, qual é o perigo, né? O que tem de ruim nisso? Porque aparentemente não é ruim. Uma pessoa que está mais se importando aqui é em fazer as pazes, em resolver um conflito. Porém, o ruim é aquilo que eu falei. Ok, a gente vira essa página, mas a gente não discute aqueles pontos de vista, aquelas diferenças entre nós. E é justamente essas diferenças aqui de olhar, de ponto de vista, de opinião, são justamente elas que pesam na relação. Se elas não foram resolvidas, em algum momento elas vão acabar voltando. Tá? Tá. Só cuidado, tá? Porque olha só, não é para todo mundo isso que eu vou falar. Mas tem gente que tá num tipo de relação, e aí qualquer tipo de relação, amizade, romântico, familiar, trabalho, cuidado com toxicidade, narcisismo, sabe? Porque é uma pessoa que não quer tocar na ferida. Ela quer te controlar, ela quer te manter numa situação. Então, por isso que é muito importante para essa pessoa resolver logo. Vamos resolver. Pronto, acabou, sabe? O que mais aqui? Gêmeos. Ó, o adiamento, tá vendo? 4 de espadas, ah lá, exatamente. Alguém não quer tocar em determinado assunto, porque sabe que para isso vai ter que tocar em algumas feridas. E aqui é tipo, eu vou evitar um conflito, um atrito a todo custo. O que mais aqui, Gêmeos? A luta. Só que eu não vejo isso tá sendo suficiente, a estratégia dessa pessoa, não vejo sendo suficiente para acabar com esse conflito. Por quê? Porque pontos ali importantes não foram discutidos. Não foram discutidos. E aí, enquanto a dinâmica for essa, tá? A tendência é que esse ciclo ele se repita. E olha que interessante, você pode estar lidando com uma pessoa que você pensa que essa pessoa só faz assim com você, mas essa pessoa ela é assim com todos. É uma pessoa que gosta de ter muito o controle das pessoas, né? Não, essas relações elas vão acontecer conforme eu quero. Entendeu? É uma pessoa que não gosta de discutir as ideias. No final, o que prevalece é a minha ideia. A minha palavra é que é a final. O que mais aqui? Gêmeos. Ó. É alguém que tem muita dificuldade de lidar com o ponto de vista do outro. A nova visão. Só que aqui essa pessoa está lidando com o geminiano. E aí o que acontece? Né? O geminiano não foge à luta. Você tem a luta aqui, que é o cavaleiro de espadas. Aqui é uma pessoa que ou vai ter que te dar ouvidos, né? Ou você vai continuar tentando. Tá, não foi dessa vez que essa pessoa me escutou, mas quem disse que eu vou desistir? Então aqui também vai ser punk para essa pessoa, sabe? Vai ser punk. Aqui é tipo, eu vou fazer com que essa pessoa pelo menos entenda o meu lado, entenda o meu ponto de vista. Agora, você tem que ver também, Gêmeos, se vale a pena, tá? Porque aqui eu vejo assim, tudo isso sendo muito custoso, muito sacrificado, se manter nesse grupo ou nessa situação. E eles estão falando que você não precisa, né?
Com esse pajem aqui de copas, que eu amo esse pajem de copas, aqui a gente tem um pássaro diante de uma gaiola. Essa gaiola está aberta, mas ele ainda não voou. Ele ainda não foi lá para fora, né? Então tem muito uma coisa de você tá livre, tá? Você não precisa ficar preso nessa situação, entende? Então a luta só é válida enquanto significar algo para você, ou quando você coloca numa balança e você fala, ok, ainda é válido para mim estar aqui. Caso contrário, estão falando, você é livre para ir. Talvez não valha a pena, sabe? Talvez não valha a pena ficar batendo de frente com uma pessoa que não está no momento da evolução espiritual, de autoconhecimento, para entender que é um dominador, uma dominadora, uma pessoa que quer ter o controle de tudo. Última carta, por favor. Gêmeos. Ó, vieram duas, tá? A concessão, que é um 6 de ouros, e o 3 de copas. Ó, Gêmeos, aqui eles estão falando que alguns de vocês vão receber o que tem para receber, tá? E como você fecha com o 3 de copas, aqui eu vejo uma comemoração, eu vejo uma celebração. Então, alguns de vocês vão receber alguma coisa que para você é como se fosse um presente, tá? Não sei do que eles estão falando e pode ser uma encomenda mesmo, a nível de cotidiano, de rotina de dia a dia. Isso aqui significa uma entrega que foi atrasada, que estava atrasada, um pacote que você estava para receber, que demorou, que foi difícil, mas que está vindo e finalmente chega, tá? Eu não sei o que é para alguns de vocês, é uma encomenda física mesmo, tá? Um presente. Para outros, é alguma coisa que já deveria ter sido entregue para você, a nível de conquista, de vitória pessoal, mas que de repente você falou, cara, não estava vindo, não estava acontecendo, mas agora vem, tá? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão, gratidão. Já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa o joinha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante. Se você deseja uma leitura particular somente na sua energia, gostaria que eu abrisse o tarô somente para você? Entre em contato comigo. O e-mail é tavernatarô@gmail.com. Aguarda um pouquinho, que assim que puder, vou te passar a tabela de preços, tá? Uma leitura gravada, assim como essa, portanto, ela não é feita ao vivo. Você vai me explicar no teu e-mail a sua situação, o que você está vivendo, pelo que você está passando e o que você busca saber com o tarô. Eu vou trabalhar nessa tua energia, vou mergulhar profundo na sua situação, vou gravar tudo isso para você e em até 3 dias vou te fornecer o link dessa leitura para que você possa assistir no conforto da sua casa quantas vezes você quiser, tá bom? Então, se você tem interesse, entre em contato comigo, beleza? Vamos lá, Gêmeos, o que nós temos aqui? Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Peixes, Escorpião, Gêmeos, Libra, Gêmeos, Aquário, Sagitário, Leão, Câncer, Áries, Gêmeos, Peixes, Câncer, tá? Ok. Vamos lá, então? Uma frase, uma afirmação. Coloquem aí nos comentários. Vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Vamos embora, né? A minha jornada está repleta de alegrias. A minha jornada está repleta de alegrias. Geminianos, a todos vocês, a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Um grande beijo no teu coração. Papai do céu te proteja. Te vejo na próxima.